E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui para mais um vídeo. Não estranha aí o vídeo de hoje, mas eu resolvi só fazer a narração, né, e não gravar aí na câmera. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de biologia, onde nós iremos falar sobre os vírus. Tá? Então, quando a gente está lá estudando no segundo ano do ensino médio, a gente vê ali algumas regras de nomenclatura e tudo mais, de sistemática, né, de classificação dos seres vivos, e daí partimos para o estudo dos seres vivos grupo por grupo, né? E geralmente a gente começa pelos vírus, que é o grupo mais simples aí de seres vivos, né? E já para começar, eu deixo uma pergunta, né? Será que os vírus realmente são seres vivos? Então existe essa discussão aí na biologia, né, que fala que os vírus podem ou não ser seres vivos, né? Então os vírus compartilham algumas características com os seres vivos, tá? Como por exemplo, os vírus possuem ácido nucleico, né? Sendo que esse ácido nucleico pode ser ou o DNA ou o RNA, e o vírus também possui proteínas em sua constituição química, né? As proteínas também são encontradas nos seres vivos, tudo bem? Mas os vírus também têm características que não vão de acordo com as características dos seres vivos. Como, por exemplo, né, os vírus eles não possuem metabolismo próprio, né? Então, isso é uma característica que não é de ser vivo, tudo bem? Então, existe essa discussão aí se os vírus são ou não um ser vivo. E você, o que você acha? Os vírus são ou não um ser vivo? Então tudo bem. Nós iremos falar agora das características gerais dos vírus, né? Então os vírus são obrigados, né, a parasitar uma célula. Então eles geralmente entram na célula, né? Eles geralmente parasitam, na verdade, pela parte externa, mas acaba depositando seu material genético ali no interior da célula onde ele parasitou, né? A célula hospedeira. Tá? Então eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Outra característica dos vírus é que eles são acelulares, ou seja, eles são desprovidos de células, né? Eles não possuem células. Outra característica dos vírus é que eles são menores do que as bactérias, né? Então, justamente até porque eles parasitam também, no caso os vírus bacteriófagos, eles parasitam as bactérias. Então tá bom, agora iremos falar um pouco da estrutura dos vírus, né? Como que é a estrutura de um vírus. Então os vírus são providos, né, eles possuem o capsídeo, que é como se fosse uma proteção feita de proteínas, tudo bem? Como se fosse uma armadura, como se fosse o próprio corpo ali do vírus. É chamado então de capsídeo, tá? Dentro desse capsídeo possui o ácido nucleico, tá? Que pode ser o DNA, quando tratamos aí de um adenovírus, tá? E também pode ser um RNA, quando estamos falando aí de um retrovírus, tudo bem? Um exemplo de adenovírus é um vírus da gripe, por exemplo, e o exemplo de retrovírus é o caso aí, o vírus da AIDS. A gente pode chamar também essa estrutura de capsídeo, juntamente com ácido nucleico, de núcleo capsídeo. E os vírus podem ou não possuir, né, um envelope proteico, que é uma camada mais externa de proteínas, né? Mais externa ainda do que o capsídeo, tudo bem? Dando aí mais proteção para esse vírus. Então, em relação ao parasitismo, né? Os vírus eles podem parasitar diferentes tipos de organismos, né? E cada tipo de hospedeiro que o vírus tem, né? Que o vírus vai parasitar, nós temos aí um nome, né, dado para esse grupo de vírus. Então nós temos ali, por exemplo, os vírus bacteriófagos, que são aqueles que parasitam bactérias, os vírus micófagos, que são os vírus que parasitam fungos, né, os vírus de animais e os vírus de plantas, tudo bem? O vírus de animais pode ser, por exemplo, uma gripe, né? E no caso o vírus de plantas pode ser, por exemplo, aí o vírus do mosaico do tabaco, né? Que foi justamente também o primeiro vírus a ser descoberto, a ser estudado de uma forma mais ampla, né? Então aqui nós temos a composição básica aí de um vírus, né? Onde nós temos ali o ácido nucleico, né, envolvido aí pelo capsídeo, que é esse envoltório aí de proteína que a gente fala, e também no caso aqui temos o envelope, que é uma outra proteção mais externa aí ao capsídeo, tudo bem? E nós temos ali algumas proteínas, né, como por exemplo a hemaglutinina e a neuraminidase, né, que ajudam aí na questão do vírus, no caso aqui estamos falando do H1N1,
né? Então quando ele vai parasitar a célula animal, essas proteínas, né, a neuraminidase e a hemaglutinina ajudam a fazer o parasitismo, tudo bem? A adentrar a célula hospedeira. E no caso aqui, o exemplo do vírus bacteriófago, nós temos aí o núcleo capsídeo, tudo bem? Composto aí pelo capsídeo mais o ácido nucleico. Temos ali um pescoço, né? Pode perceber que esse vírus bacteriófago ele é engraçado, ele parece até uma aranha, né? Então temos ali também a haste, né? Feita aí de fibras, que forma aí como se fossem essas patinhas mesmo desse vírus, tudo bem? E esse aí é o vírus bacteriófago. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Ela ficou até um tanto mais demorada do que eu imaginava, né? Mas a ideia foi mostrar aí apenas as características gerais, né? Falarei do caso da importância dos vírus, que o que eles fazem principalmente é causar doenças, uma vez que eles são parasitas, né? E trazem junto consigo doenças. Talvez uma coisa que ele tem importância é no controle de populações, né? Porque tem doenças aí causadas por vírus que acabam aí diminuindo aí a população de determinadas espécies, tudo bem? Então é isso, pessoal. A aula foi isso mesmo, as características gerais, um pouco da importância, né? O que são os vírus, tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês no seu estudo. E lembrando que esse conteúdo é especialmente aí para os alunos do segundo ano, em especial aí da escola Pedro Alberto Taiano, que é onde eu leciono, e eles irão ter provas sobre esse conteúdo nessa semana, tudo bem? Um abraço para todos vocês. Não esqueça aí de curtir o vídeo, comentar o que você achou do vídeo e ideias para os próximos vídeos, e compartilhe com seus colegas que por um acaso gostariam, né, ou teriam interesse de assistir esse vídeo. Até a próxima, falou!